Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje é aleitamento materno. Esse momento tão importante, seja para a mamãe ou para o bebê. E quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre este assunto é a Fran, que é fisioterapeuta e doula. E temos também a presença da Juliana, né? Muito obrigada a presença de vocês, meninas. Juliana que é fono, né? Vamos conversar um pouquinho e para começar esse assunto, meninas, queria que vocês falassem um pouquinho pra gente a importância, né? Vamos começar pelo fundamental. Por que é importante, então, realizar o aleitamento materno, né? Boa tarde, Morgana. Boa tarde a todos. O aleitamento materno, ele compreende uma gama muito grande de fatores benéficos, né? Para o bebê e para a mãe também, né? Hoje já se sabe que a mulher que amamenta no peito tem menos risco de câncer de mama. Além disso, o retorno dela no pós-parto, tanto ao peso ideal quanto à contração uterina para retornar ao tamanho ideal, ela é muito beneficiada com a amamentação. Inclusive no pós-parto imediato, o bebezinho, no momento que nasce, se ele é colocado no colo da mãe, que ela sente aquele cheirinho do vernix, que todas as mulheres relatam como um cheiro maravilhoso, por mais que seja difícil para a gente imaginar isso enquanto a gente não pariu ainda, né? Não teve bebê. Então, esse contato com o bebê, o cheirinho e a amamentação imediata, além de serem muito importantes para o bebê, porque acontece no momento em que o reflexo de sucção dele é mais forte, mais intenso, que é exatamente no momento do nascimento, já ajuda a contração uterina até para a dequitação, que é o nascimento, a expulsão da placenta, que vem depois do bebê, e para o retorno do útero ao tamanho normal. Para o bebê, além da questão nutricional, que já é bem divulgada nas mídias, é sempre muito enfatizado pela Organização Mundial de Saúde, a importância do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e depois até os 2 anos, né, pela questão nutricional, não existe nenhuma fórmula, nenhum outro alimento que se assemelhe ao leite materno, não só nas questões nutricionais, que hoje a gente tem fórmulas que nas questões nutricionais específicas se assemelham bastante, mas não nas questões de transmissão dos anticorpos, das defesas, da imunidade da mãe, que são as bactérias que o bebê tem contato, as mesmas que a mãe, ela já passa pelo leite materno, oferecendo esse aporte para o sistema imune do bebê, né? Então, a primeira colonização que o sistema imune do recém-nascido recebe ao nascer é o contato com o canal vaginal. Inclusive, bebês que nascem de cesariana, alguns países já estão oferecendo técnicas de contato com as bactérias da vagina da mãe, através de uma compressa, uma gaze mesmo na vagina e passar na pelezinha do bebê, né? Para que ele tenha essa primeira colonização de bactérias. A segunda é o contato pele a pele com a mãe no momento do nascimento e pela amamentação. Aqueles primeiros 4 dias que as mulheres ficam aflitas, que o leite ainda não desceu, né? Que vem aquelas gotinhas transparentes, meio amareladas, que é o colostro, né? E que a avó fica, teu leite não desceu, teu leite não desceu. Então são 4 dias mesmo em parto normal, que vão ser aquelas pequenas gotinhas do colostro, que é rico em anticorpos para a imunidade do bebê. É muito importante que o bebê tenha esse contato com o colostro, que mame, que sugue esse colostro. Ele é absorvido na língua, né? Então, assim, não precisa deglutir grandes quantidades, engolir muito, né? Uma quantidade de colostro na boquinha do bebê já vai ser absorvido. Ele é extremamente calórico, altamente calórico, que já vai dar um aporte de energia para o bebê. Bom, agora vamos para fono, né? Na parte de fono, Júlia, quais os benefícios, né, que o aleitamento acaba trazendo? Então? Boa tarde, Morgana, boa tarde. Então, eu vou falar mais da questão do bebê mesmo, né? A amamentação, ela é muito mais viável e muito mais prática de acontecer se o bebê for colocado em contato com a mãe logo após o nascimento, né? Ele já nasce com esse reflexo que é um instinto de sobrevivência, né? O sugar para poder dar continuidade àquele momento ali, né, que está acontecendo. Para o bebê, a questão fonoaudiológica, ela é muito importante porque ela desenvolve a musculatura facial, né, de uma forma harmônica e proporciona uma coordenação correta da respiração, né? A respiração acaba sendo exclusivamente nasal, porque o bebê está com a boca ocupada, então ele não tem como respirar por outro lugar, a não ser pelo nariz. Isso é importantíssimo, porque é o padrão que ele vai assumir dali para frente, né? E ele vai preparar a musculatura
a amamentação vai fazer com que a musculatura fique preparada para o mastigar a partir do 6º mês, e o mastigar vai preparar a criança para uma fala adequada, uma fala correta, né, mais fácil de compreender. Né? E também, assim, a questão da nutricional, a gente tem que pensar que a amamentação é como se fosse a primeira vacina do bebê. Né? A mãe e o bebê estão expostos ao mesmo ambiente quando nascem. Né? Então, as visitas, toda a família que vem, toca no bebê, cheira, quer beijar a mãe, o neném, né? É um momento de muito amor. Aquilo ali é um momento que há muita troca de bactéria, muita saliva ali, né? As pessoas querem chegar próximo mesmo, né? E querem beijar. E a mãe amamentando no seio, ela consegue produzir a imunidade necessária, passar essa imunidade para o bebê, através do leite do peito. Né? Porque a mãe tem o organismo pronto para se proteger, o bebê muitas vezes ainda não. Então, através do leite, ela consegue passar esses anticorpos, esses remedinhos, digamos assim, essa vacina, e muitas vezes evita resfriados, né, viroses, enfim. E a gente sabe que quando a mulher está grávida, está à espera do seu bebê, tem muita expectativa e até ela fica com essa espera, tem uma preparação antes, né? E essa é a minha pergunta, não sei se a Fran pode me responder ou a Júlia, mas como que a mãe deve fazer para se preparar para esse momento, né? O momento do aleitamento? Bom, hoje, o que tem de mais novo sobre o preparo da mama para o aleitamento materno é que não é necessário que se faça nada. Aquelas questões da buchinha, do esfregar a toalha, do sol, inclusive o sol faz muito bem para a pele como um todo, mas não necessariamente vai mudar a mama para a amamentação. Isso é o que tem de evidência científica hoje, né? Porém, o que acontece? Se a mulher tem muita sensibilidade no mamilo, se ela tem resistência assim, do toque, de ser tocada no mamilo, né, ela vai se beneficiar de uma dessensibilização. E o preparo emocional, eu acho que o apoio dos familiares e o preparo emocional para a amamentação, para aquela disponibilidade que é necessária que aconteça logo no pós-parto, principalmente na quarentena, para conseguir consolidar essa amamentação, que é realmente o fundamental. O que acontece? A gente ouve muito falar que o bebê deve mamar a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Porém, quando o bebê nasce, nos primeiros 4 dias de colostro, o bebê não vai ter essa capacidade de ficar 3, 4 horas sem ser amamentado, porque o colostro são pequenas quantidades, apesar de ser bem calórico. Ele pode pedir para estar no peito a cada 10 minutos. E pode mesmo, a cada 20 minutos. Mas ele recém mamou, já está pedindo de novo, será que meu leite não é suficiente? Tá tudo certo, o bebê precisa de muito contato, porque essa mama precisa ser muito estimulada para a descida do leite verdadeiro, que a gente chama. Ela precisa ser estimulada o tempo todo. Então essa mãe tem que ser poupada dos afazeres domésticos, poupada dos cuidados de roupa, roupinha do bebê, ela tem que estar 100% disponível para o bebê. Né? Familiares deixando sempre uma aguinha à disposição, ao alcance da mãe, ela bem acomodada naqueles primeiros dias de pós-parto. No caso de uma cirurgia cesariana, tem todo o cuidado com o pós-operatório de uma cirurgia, né? Levantar e o deitar é doloroso porque mexe com a musculatura abdominal. Então ela precisa muito desse apoio para que ela consiga ter até forças físicas para dar conta, porque a demanda é muito grande, é uma exigência muito forte assim, de amamentar o tempo todo. Tem bebês que às vezes a mãe precisa calcular o tempo que vai no banheiro entre uma mamada e outra, né? Às vezes nos primeiros dias tem bebês que dormem bastante, que é mais comum dormir nos 10 primeiros dias de vida, e os familiares precisam até acordar o bebezinho para amamentar. Né? Isso pode acontecer também, de precisar acordar, já deu 3 horas, 4 horas, o bebê não acordou para mamar, acorda o bebê para amamentar. Isso é preciso que seja feito durante o dia, porque o estímulo é que vai deixar o bebê mais ativo. Deixa o bebê mais isolado, ele fica mais hipoativo ainda, menos ativo, exige menos alimentação, e isso pode causar uma hipoglicemia. Já no período da madrugada, não é necessário que se acorde com frequência, não precisa ter essa preocupação excessiva com as madrugadas, porque o bebê também vai estabelecer o ritmo de sono e vigília, né, com a noite e com o dia. Então,
essa disponibilidade que a mulher precisa estar muito preparada para entregar, assim, né? E tem a questão da sexualidade também. A mama é um símbolo de sexualidade feminina, né? E expor a mama, ter a mama tocada o tempo todo. Se a mulher sofreu repressões sexuais ou se ela tem dificuldade com o próprio corpo, tudo isso vai surgir com muita força no pós-parto por conta da quarentena, que mexe muito com as emoções femininas, e com a amamentação também. Então precisa ter esse trabalho. Já o preparo físico da mama não é tão... Hoje já se sabe que ele não faz diferença para quem prepara e quem não prepara, as dificuldades são as mesmas depois. Quer complementar, Júlia? A mama naturalmente, ela já se transforma durante a gestação, que é aumentando o tamanho da auréola e escurecendo a auréola. Isso facilita a pega do bebê, né? No momento em que ele nasce, ele tem a tendência a procurar essa forma arredondada e mais escura. Agora, voltando assim ao se preparar para a amamentação durante a gestação, eu acho que isso que a Fra falou assim, é essencial, da questão do sentir-se à vontade com os seios. Porque quando a gente amamenta, ela é uma função integral, de 24 horas, né? A gente não tem pausas, não tem, agora estou livre, né? Não, é uma função que a gente assume e isso perdura durante um tempo. É uma doação, né? É uma doação para o filho, né? E a gente tem o hábito de estar sempre com sutiã e blusas, às vezes gola alta, se é inverno, blusa, gola alta, casaco, cachecol. Isso tudo vai dificultar a praticidade de amamentar, principalmente quando não estiver em casa, né? E em casa a mulher tem que estar ciente de que quanto mais à vontade, até se puder, não use nada. Fique com o filho no contato corporal mesmo, quanto mais próximo o bebê estiver do colo da mãe e dos seios da mãe, mais fácil será essa aproximação da amamentação. Porque a amamentação é um relacionamento novo que está começando ali. Então os dois têm que se entender. É a mãe que tem que querer e o neném que tem que ter condições e capacidade de fazer aquela função da sucção que não é nada fácil para eles, né? Exige força, exige coordenação, né? Toda uma questão importante, né? Com certeza, meninas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque tem muita coisa ainda para desvendar sobre o aleitamento materno. Não saia daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. O tema de hoje é aleitamento materno. E voltando aqui para vocês, tem uma questão que muito antiga, mas porém ainda se utiliza, de achar que o nenê sempre precisa de algum complemento, como água e chazinhos. O que falar sobre essa situação? Bom, que até o 6º mês não precisa de absolutamente nada, né? O leite materno, ele tem a quantidade de água necessária para o bebê e tem a quantidade de carboidratos e nutrientes necessários para o bebê. Chazinhos não são necessários, inclusive a introdução de qualquer complemento, seja um chá, seja uma água doce, seja uma fórmula, vai atrapalhar no processo de amamentação do bebê, né? Outros veículos de sucção do bebê, mamadeira, chupeta, vão ocasionar a confusão dos bicos. Por mais que existam bebês que mamam e conseguem se manter na chupeta durante um tempo, mas ele vai desmamar precocemente, de uma forma diferente que seria se ele não tivesse utilizado a mamadeira ou a chupeta. Então, assim, essa confusão dos bicos, ela acontece, ela é importante, até a Ju pode falar depois da diferença do bico do seio com o bico da chupeta e da mamadeira, por mais ergonômicos que eles sejam. Mas, voltando na questão do leite, a gente já emenda esse assunto com a história do leite fraco, né? O que acontece é que o leite, ele tem várias composições e ele não é o tempo todo com a mesma consistência, com a mesma coloração. Muitas vezes o primeiro leite, quando o bebê primeiro ele vai dar umas sugadas,
antes de o leite começar a descer, que a gente chama da pojadura, né? Ele dá umas sugadas e quando o leite começa a descer, ele é um leite que vem mais para matar a sede do bebê. Ele é um leite clarinho, ralinho, quase transparente. E lá no fundo da mama, depois de um tempo que ele já está mamando, que o leite vem com mais gordura, que vem um leite com uma coloração mais branco mesmo, ou até amarelado, por conta da gordura. Não existe leite fraco, existe bebês que mamam, mães que não oferecem a mama o tempo que o bebê pede, né? O que acontece é que às vezes o bebê precisa mamar com frequência mesmo, né? E isso não significa que o leite seja fraco porque ele já está pedindo de novo. É uma necessidade, o leite ele é metabolizado com muita velocidade. Em comparação com a fórmula, que quando é ingerido, o estômago do bebezinho demora para digerir aquela fórmula, por conta do tamanho das moléculas e tal. E o leite materno, ele é metabolizado bem rápido. Então, logo em seguida, o bebê já deve pedir de novo. E aí, junto com isso, vem a necessidade do contato do bebê com a mãe. Que amamentar não é uma questão de nutrição somente, né? O contato da boca com a mama vai trabalhar o reflexo de sucção do bebê, que como a Ju falou, vai trabalhar a musculatura facial do bebê e vai preparar ele, vai desenvolver ele para as próximas etapas. E o que acontece? Se esse reflexo não é saciado, ele perdura até a vida adulta como necessidades orais. Né? Isso a psicologia traz muito, assim, fixação na fase oral do desenvolvimento. A fase oral do desenvolvimento é essa fase da amamentação em que o bebê tem um reflexo de sucção que precisa estar sugando. E se ele sugar o suficiente, e o suficiente é quanto o bebê pede, se ele sugar o suficiente, ele vai sanar e vai suprir esse reflexo de sucção, ficando pronto para as próximas etapas. Se ele não suprir, ele vai ficar com essa carência na fase oral. E aí o que acontece? É muito comum a gente ouvir dizer, não dá, eu não aguento mais porque ele faz a minha mama de chupeta, ele está fazendo o meu seio de chupeta. Se a gente pensar na natureza, né, no que o bebê conhece, no que ele precisa da mama, do mamilo. Ele não conhece chupeta, então ele não tem como fazer a mama de chupeta. É o contrário, né? Ele faz a chupeta de mama. Então, a gente tem o original, o que é necessário para o bebê, e a gente oferece uma cópia, né? Então, a gente tem o original e a gente oferece a cópia para o bebê, só que nesse original, ele não vai estar suprindo só as questões nutricionais e orofaciais, ele vai estar suprindo questões emocionais, né? De contato, de completude emocional, assim, de se sentir inteiro, de se sentir amado. Às vezes, até quando a gente conversa sobre bullying, mais tarde lá na escola, né? Uma criança que tem autoestima, que é segura, ela vai lidar muito melhor com o bullying dos colegas do que uma criança que é carente, que tem autoestima baixa. E onde que a gente onde que a gente oferece isso para a criança? Onde que a criança sabe que ela é boa, que ela é amada? É no colo, é no olhar. A Ju falou que a criança procura o mamilo, sim, que é escurecido e redondo, e os olhos também são redondos e escuros. Então o bebê tem todo um interesse pelo olhar, tanto o olhar materno quanto de quem se aproximar, todo bebê fita a gente nos olhos. Eles gostam das duas bolinhas que eles estão vendo ali. E aí, se aquele olhar materno é um olhar apaixonado, é um olhar assim, que delícia estar contigo no meu colo, é ali que a gente vai formar a autoestima do bebê, é ali que a gente vai oferecer essa segurança para ele, esse sentimento de que sou bom, sou importante, sou amado. Aí a gente faz um gancho nesse momento com a questão psicológica da mãe, né? O quanto é importante a mãe estar bem e estar apoiada durante esse momento da amamentação, para ela poder amamentar com prazer. Sim. Né? E não, de forma alguma, aquela amamentação virar um fardo, né? Ou uma coisa que a mãe não quer, né? Por pressão. Né? Isso também não vai fazer bem para o bebê. Então, assim, a mãe, hoje em dia, a gestante, o que a gente tem que dizer para uma gestante que quer amamentar? É bom que você pense em se preparar para receber esse bebê, se preparar psicologicamente, para estar disponível para esse bebê, para fazer a amamentação. E não pensar tanto em estrutura, o quarto, o berço, a babá, né? Quem deve estar com o bebê para fazer a amamentação dar certo é a mãe. E muitas vezes o bebê nem vai dormir no berço, porque ele está mamando, então ele vai ficar junto da mãe.
Claro. Os primeiros meses, né? E é muito importante também frisar aqui, a confusão dos bicos, ela ocorre principalmente se a gente oferecer uma mamadeira ou uma chupeta nos primeiros meses de vida. Ali o bebê sempre vai preferir a chupeta maior, porque ela é mais fácil, ela preenche mais a boca, ele não precisa fazer tanto esforço para conseguir o líquido, simplesmente ele abre e fecha e deu, o leite já está dentro da boca. Na mama não, a mama ele vai sugar, 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 depois de alguns minutos é que o leite vai começar a vir. O bico do seio ele é bem menor, ele é mais fino, né? Ele se molda melhor na boca. Quando o bebê abocanha o seio da mãe, ele deve fazer esse abocanhamento queixinho para cima, né? De baixo para cima. Essa mama, ela vai até o fundo do céu da boca, né? E na chupeta isso não acontece. Esse molde vai para cima, essa força que acontece é para cima. Aí o céu da boca da criança acaba ficando estreito e para cima. E depois surgem vários problemas, né? Respiratórios. Júlia, agora falando desses malefícios, né, que as chupetas, mamadeiras acabam causando, tem como a gente pincelar sobre isso também? O principal malefício é essa questão da respiração oral, que é muito ruim, principalmente na fase em que a criança está no colégio, né, que precisa aprender oxigenação, né, a oxigenação do cérebro, quando a respiração é oral, ela é muito inferior. A respiração nasal é muito melhor para a saúde e questão de concentração também, né? E o principal que acontece na chupeta, essa deformidade oral, que faz o céu da boca elevar, a gente perde muito espaço entre nariz e céu da boca. Então fica difícil para a criança respirar pelo nariz, sendo que ela tem um espaço pequeno, porque o céu da boca dela está lá em cima. E agora, Fran, voltando, a gente estava falando do chá, da aguinha, acaba vindo um outro assunto também que é bem peculiar, que é a questão da dieta, né? Muitas vezes a mãe fala, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Realmente tem que ter esse cuidado com a alimentação? Bom, aí há controvérsias. Cada caso é um caso, sim, isso vem da nossa experiência. Tem mulheres que têm uma alimentação que inclui tudo que elas eram acostumadas a comer, e que o bebê não tem reações nenhuma de cólica ou de choro. Já tem mamães extremamente regradas, que tiram ácidos, que tiram cafeína, que tiram substâncias mais fortes, assim, que podem produzir gases, deixam de comer feijão com pele, esse tipo de coisa, e mesmo assim o bebê tem cólica. A cólica ainda é um pouco misteriosa, porque ela acontece até o 3º mês, que também é um momento que a gente chama de esterogestação, porque o bebê ainda tem características e reflexos fetais, características da barriga, por isso que a cólica ela alivia muito quando o bebê é mantido no colo por mais tempo, né? Carregadores como slings, contato pele a pele, o banho de balde que reproduz o ambiente intrauterino, ajudam muito a diminuir a questão das cólicas por conta de reproduzirem o ambiente intrauterino para o bebê. Então, assim, cada caso vai ser um caso. Um bebê que teve um afastamento da mãe no pós-parto, ele vai chorar mais pedindo mais colo, porque ele vai sentir medo de passar novamente por esse afastamento. Então ele vai exigir uma compensação, né? Momentos de mudança na rotina, o bebê vai exigir uma compensação. E a alimentação, geralmente a gente diz que o que dá gases na mãe pode provocar gases no bebê também, né? As cólicas elas aparecem depois do 15º, 20º dia. Então, nos primeiros dias, geralmente os bebês não apresentam as cólicas e elas vão desaparecer lá pelo 3º mês. O que acontece no caso dos bebês que choram noite e dia, geralmente está mais relacionado a refluxo gastroesofágico. Né? O refluxo aparece mais em bebês que nascem de cesariana eletiva, né? Por conta, às vezes, de não ter tido tempo suficiente para a maturidade e de algumas compressões do trabalho de parto também ajudarem na questão da formação finalzinha ali do estômago do bebê. Então o refluxo ele aparece mais em bebês de cesariana agendada, mas ele acontece em bebês que nascem de parto normal também, em menor incidência, mas também acontece. E também vai desaparecer naturalmente com o tempo, conforme o corpo vai desenvolvendo e vai melhorando a capacidade da válvula do retorno da alimentação do estômago.
Muito bem, vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é aleitamento materno e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue e tire suas dúvidas. Bom, meninas, agora a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a rachadura, né? Que também, infelizmente, né, ainda é comum acontecer, né? Mas o porquê que acontece, né? Bom, a rachadura, ela está muito ligada à forma correta de amamentar, né? A pega do bebê, né? Quando a pega do bebê acontece de forma mais superficial, digamos assim, ou ele não abre muito bem a boca e ele abocanha pouco do mamilo, pouco da auréola, digamos assim, que é, né? Temos, vamos mostrar? A gente tem aqui um seio, né? Então, seria esse aqui. A forma correta dele abocanhar, ele teria que pegar ao máximo, o máximo que ele conseguir dessa redondinho aqui, melhor vai ser a pega dele. Se ele abrir pouquinho a boca e pegar só essa pontinha aqui, aí vai doer. E aí pode começar a rachar. Tá? É como quando a gente pega o seio da gente, hoje a gestante, ó, tá com o seio já mais sensível, né? Porque as mamas já estão se preparando para a amamentação. Se a gente puxar somente aqui, vai doer, né? Se a gente tentar reproduzir e apertar um pouco mais, o leite vai sair, né? Então vai ser muito mais prazeroso. A forma correta, como é que a gente pode fazer? O bebê consegue pegar aqui? Vamos ver? Digamos que o bebê está aqui, né, e ele está querendo mamar. Aí ele fica agitadinho. Ele está querendo chorar, né? Aí ele começa a ficar nervosinho. Antes dele ficar nervoso, é bom que a gente já tenha colocado ele no peito, tá? Para facilitar, porque depois que ele fica nervoso, a gente tem que voltar um pouquinho. Isso é bem importante, porque o bebê, ele dá sinais de que ele quer mamar. Não necessariamente a gente precisa deixar ele ficar irritado e chorando para amamentar. Se a gente consegue entender a comunicação do bebê e percebe os sinais de que ele está sentindo necessidade de mamar, a gente vai ter uma criança mais calma. É muito comum em quem pratica esse tipo de amamentação, que a gente diz que é amamentação a livre demanda, que é a criação com apego, das pessoas comentarem como teu bebê não chora, como ele é calmo. É porque a gente aprende a ler esses sinais e, assim, não é um presente que vem dos céus, aquele bebê calmo. É muito esforço, muita entrega, muita dedicação mesmo. É um investimento. Mas é um nesse investimento. ponto, Fran, às vezes acontece muito de também ter muita gente em casa e acabar alguém se metendo. Deixa chorar. Não, ainda não está com fome, acabou de mamar. Sim. Então essa intervenção acho que acaba atrapalhando um pouco, né? É justamente aí que a gente fala da importância do apoio familiar, né? Porque é muito comum a sogra, a mãe, a tia dizerem, mas teu leite está fraco, não desceu ainda, será que já desceu? Né? Será que está sustentando? Está chorando de novo? Né? Deixa chorar um pouco, essa criança não fica na cama, né? Tô toda a vida com ela no colo. E é justamente isso que vai consolidar a amamentação. E os sinais são um estalar de língua, é um procurar, é uma busca. A gente já percebe que ele está buscando, que ele está procurando. O bebê ainda não entende a mama como algo pertencente ao corpo da mãe, nem o corpo da mãe como separado do dele. Ele não entende ainda o espaço que ele ocupa, né? Então, ele pensa que ele vai abrir a boca e vai surge uma mama ali. Quando ele quer mamar, ele dá uma fuçadinha. Se a gente encosta a pele, ele, né, ele procura, né? Então, vamos mostrar a pega? Vamos lá. O bebê abre bem a boca e de baixo para cima ele abocanha o seio. A gente espera o neném abrir a boca, se for preciso, a gente toca no queixinho. Isso, a linguinha fica para baixo. Quando a gente toca o queixinho do bebê, ele automaticamente abre a boca como um reflexo. Então, aí nesse momento que ele abriu a boca, a gente faz ele abocanhar de baixo para cima. Certo? Ó, como se a gente pegasse o seio assim e colocasse de baixo para cima, né?
por acaso ele, não pegou bem, não tá legal, não vou puxar essa mama, porque senão eu vou machucar, né? A pele do biquinho ali é fina, né? É sensível. Como é que eu vou fazer? A gente vai pelo seio, colocando o dedinho e aproximando do mamilo. E até chegar dentro da boquinha do neném. A partir do momento que ele tiver com o dedo da mãe e o mamilo ao mesmo tempo na boca, a gente pode puxar a mama. Que já é o momento de retirar. Isso, aí já dá para tirar sem machucar. Né? E é bem importante que a mãe saiba que aquela pega não está confortável e que ela refaça a pega. Quantas vezes for necessário. No começo, às vezes a gente tenta 3, 4, 5, a gente sua. Ai, meu Deus do céu, e não vou conseguir. É assim mesmo. Tá? Deixa eu mostrar mais uma coisa importante. A mulher precisa estar com as costas apoiadas, com os braços soltos. Aqui eu tô com os braços elevados. Eu precisaria de uma almofada aqui, não necessariamente que seja uma almofada própria para amamentação, que é ótima, mas a gente pode improvisar com um rolo de cobertor, com um travesseiro desse lado, outro travesseiro desse, outro aqui embaixo do bebê. O bebê fica barriga com a mãe, né? E não é a mãe que vai lá oferecer a mama, é o bebê que vem até a mãe e a mãe com os dois braços soltos, relaxados e os ombros soltos. Senão ela vai começar a ter contratura no pescoço e vai doer. E o bebê, como ele nasce ainda essa questão da cólica, com imaturidade no intestino, ele às vezes dá 2 engolidinhas, 2 sugadas, uma engolida, entra um pouquinho de ar e ele começa a balançar a cabecinha para um lado e para o outro, e joga a cabecinha para trás e se espreme, mexe as perninhas, solta gases. Isso pode significar que ele engoliu um pouquinho de ar. Pode sim, no meio da amamentação, tirar e pôr para dar uma rotadinha aqui no meio da amamentação, que a gente percebeu que ele está com desconforto. Ele vai dar uma rotinha aqui e vai voltar e vai continuar a mamar. Se ele tiver uma dorzinha de barriga, tem que ter essa paciência de tirar, de esperar, de mudar ele de posição para um ladinho para o outro, para esse desconforto passar. Não passou? É gases? Põe deitadinho, faz uma massagenzinha nas perninhas, na barriguinha em movimento circular. Aliviou? Volta a mamar. Não é porque ele fez um não com a cabeça e jogou para trás que o bebê não quer mamar, não gosta de mamar, não aceitou o peito. É muito comum a gente ouvir isso, mas quase todos os bebês fazem isso. Então, na verdade, o que precisa é muita paciência e apoio, assim, familiares, de dizerem para todas as mamães, claro que tu consegue, vai descansar um pouco, dorme durante o dia, toma bastante água, não te exercita muito, porque tudo isso vai diminuir a produção de leite, o estresse, a preocupação com o retorno ao trabalho, preocupações financeiras, tudo isso vai influenciar. Muito importante que a mãe se perceba e saiba o que está incomodando ela, para conseguir separar e desvincular isso do processo de amamentação. E aproveitar esse momento mesmo, né? Que é único. É muito prazeroso, né? Os primeiros 10 dias eu vou dizer que eu acho que é difícil para praticamente todas as mulheres, principalmente no primeiro filho, porque a mama enche mais do que o bebê consegue sugar, o peito fica endurecido, fica dolorido, tem a questão às vezes do leite que empedra. Vamos tocar nesse assunto já? Vamos aproveitar o embalo. Então, tem um momento que é natural, que é o engurgitamento mamário, que é lá no 4º dia, quando desce o leite verdadeiro. A mama fica endurecida e bem dolorida. Isso não significa que o leite empedrou. Isso é o engurgitamento. Como que a gente pode lidar com isso nesses primeiros dias? A gente pode fazer uma compressa quente, que ajuda na descida do leite, antes da mamada. Se o bebê não quer mamar depois dessa compressa quente, se ele está satisfeito, a mulher pode ordenhar manualmente a carteirinha do bebê, vem com os procedimentos passo a passo de como a mulher pode ordenhar a mama para tirar o leite materno com a ordenha manual. Ela tira um pouco daquele leite que está em excesso, coloca uma compressinha fria depois para diminuir a descida do leite. E ela vai repetir isso por dias, várias vezes por dia, até que a produção do leite se adeque com a necessidade da amamentação. Já quando o leite empedra, tem algumas manobras que a gente consegue fazer. Uma das manobras é a massagem. Sim, a gente massageia o seio, porque se o seio estiver muito duro, muito enrijecido, o bebê não consegue fazer esse molde, né? O seio não permite, porque ele está muito duro, o bebê não consegue. Né? Então a gente pode massagear, não esquecendo que a Flor falou, né? Compressa quente, aí o leite começa a vir, faz o bebê sugar, depois a compressa fria. Mas aí, por exemplo, o leite está empedrado, a gente massageia, né, em círculos,
faz o saculejo, que o saculejo da mama é interessante que a mãe se posicione assim numa posição que o seio fique mais pendurado, certo? Mais para frente, assim, mais confortável. Pode ser feito no chuveiro. No chuveiro, com água quente, fica bem confortável, porque daí a aguinha quente caindo aqui, e aí a mãe vai balançar e massagear. Mais alguma técnica que quer passar? Ela pode pegar a própria mama para o sacolejo e fazer como se fosse uma mamadeira com leite congelado, empedrada. Sabe? Sacudir a própria mama, sacudir. Sacudindo, mesmo. Vai soltar aqueles grumos mais aderidos de leite e vai sair na ordenha manual e na compressa quente. Terminou o procedimento, faz uma compressinha fria para diminuir a descida do leite naquele momento. Isso pode ser repetido várias vezes. Pode ser compressa quente, ordenha, compressa fria, como pode ser compressa quente, mamada, compressa fria. Muito bem, meninas. Primavera Saúde chegou ao fim. E tinha muita mais coisas para falar sobre o aleitamento materno, que é um assunto que vai longe, tem que ter muito mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo esgotou. Queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo esses primeiros passos que são tão fundamentais nesse vínculo de mãe e bebê. Muito obrigada mais uma vez pela participação do Inanna. Nós que agradecemos. Vamos então para o nosso momento de reflexão? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 38 ao 39. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos quarta-feira que vem com mais um tema. Até lá. Tchau, tchau.